Fala, Dev! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu te ajudo a estar entre os profissionais mais bem pagos do mercado usando Java no back-end. E no vídeo de hoje eu vou te falar o que eu aprendi sobre carreira em desenvolvimento de software com o PureGen. E não só sobre isso, eu vou te falar sobre a sacada que eu tive sobre o que eu chamo hoje de o momento Ed Vedder. Tá? O Ed Vedder, vocalista do PureGen. E todos nós podemos ter o nosso momento Ed Vedder. Eu vou falar sobre isso hoje. Se esse assunto te interessa, ficou curioso para saber como é que você pode aprender sobre carreira com o PureGen, não se esqueça, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações. Nas notificações, vai lá em todas, tá? Não deixa só as personalizadas, não deixa todas para você não perder nenhum vídeo. Beleza? E claro, não se esquece de curtir e compartilhar para que esse vídeo chegue até mais pessoas. E se é a sua primeira vez aqui, você não me conhece, prazer, meu nome é Elder. Então vamos lá, vamos entender que raios é isso, né? Como é que eu vou aprender sobre desenvolvimento de software com o PureGen, o que é esse momento Ed Vedder. Pessoal, isso foi acho que uma sacada realmente que eu tive alguns anos atrás sobre algo que eu vi há muito mais tempo atrás, tá? Quem é mais jovem já deve ter ouvido, mas talvez não tenha acompanhado tanto. Ali nos anos 90, a gente teve um movimento na música, né, que é o tal do movimento grunge, né, onde surgiram várias bandas ali na época, e dentre elas o Pearl Jam, que é uma banda que eu gosto muito até hoje, sempre gostei, eu passei boa parte da minha adolescência escutando e ouço até hoje. E eu lembro que na época, olha só, a gente acompanhava a música na época pela MTV, né? Então tinha lá a MTV, passava os clipes, vários programas, etc. E eu lembro de uma vez eu ter assistido uma entrevista com o Ed Vedder, né? Que é o vocalista do Pearl Jam. E ele falou um negócio que eu, como vocês podem perceber, eu nunca esqueci, né? E na época, enfim, achei interessante, mas não caiu da mesma forma que cai hoje para mim, né? Mas ele falou uma coisa, olha, demorou 20 anos para eu fazer sucesso da noite pro dia. Então, demorou 20 anos para eu fazer sucesso da noite pro dia, né? Porque quando a gente vê alguém fazendo sucesso, às vezes a gente olha, nossa, mas da noite pro dia essa pessoa se deu bem. Da noite pro dia essa empresa estourou no mercado. Da noite pro dia isso aqui deu certo. Da noite pro dia esse profissional virou um profissional top, né? E a gente sabe que nada da noite pro dia ele fez essa brincadeira lá com relação a isso. Então, só para vocês entenderem um pouco do que ele estava falando, o próprio Ed Vedder em si, o Pearl Jam já tinha sido, sei lá, quantas tentativas de banda até chegar no Pearl Jam, né? E enquanto ele foi tentando outros projetos, né? Então, assim, montava uma bandinha, ia lá, gravava demo, não sei o que, levava as fitas, né? Na época era fita, pra tudo que é lugar, e montava outra banda e gravava mais demo, e gravava, enfim, né? Ia se envolvendo com tudo isso. E claro, ele não conseguia viver ainda daquelas iniciativas porque não tinha nenhum dinheiro rolando ali, né? Então, enquanto isso, ele foi frentista, ele foi segurança, ele trabalhou em mercado, ele fez, né? Tava ganhando a vida ali como dava, enquanto ele ia tentando os projetos dele, até que uma hora, né? Ele reuniu os amigos que se tornaria ali o Pearl Jam, gravou a primeira demo e aquela demo depois acabou virando o álbum 10, né, que foi o álbum que realmente lançou o Pearl Jam no mundo, tá? E aí foi quando eles fizeram o sucesso de repente. E, gente, o que tem a ver isso tudo com a nossa conversa aqui? É para que a gente... A primeira lição, né, que a gente traz, que eu trago aqui para vocês em relação a isso, sobre o momento Ed Vedder, o momento onde as coisas aconteceram, é que é o seguinte: se ele tivesse parado na primeira demo, na segunda demo, na primeira banda, na segunda banda, desculpa, provavelmente o Pearl Jam nunca teria surgido, o Pearl Jam nunca teria acontecido. Então ele, enquanto, né, compositor, como cantor, como músico, ele estava nesse período de construção da carreira dele, até que uma hora a coisa, blum, aconteceu, explodiu. Isso é uma coisa.
Outra coisa também que fica de sacada pra gente, e é exatamente as duas vertentes que a gente vai conversar hoje, é o seguinte. Provavelmente algumas daquelas tentativas que ele fez antes, provavelmente não, né? Elas são tentativas que não deram certo. A gente nunca vai saber se elas poderiam ter dado certo. Mas o fato é que em algum momento ele olhou e falou assim: puxa, isso aqui não vai rolar. Puxa, isso aqui não vai rolar. Essa formação não vai dar certo. Essa banda não vai rolar. Essa demo não ficou legal. Essa outra demo não ficou legal. Esse estilo de música não tá dando certo. Esse outro também não. Então ele começou a ver coisas que não estavam funcionando e foi mudando ali no meio do caminho, tá? Então vamos lá, vamos pegar lições de carreira para nossa vida como desenvolvedor a partir do Pure Jam. E aqui o primeiro ponto é o seguinte: a gente separar dois momentos que podem estar na sua carreira. Uma, será que minha carreira está travada? Tá? O que é travada? As coisas não estão acontecendo. Ou dois, será que minha carreira está em construção? Será que eu estou a caminho do meu momento adveller? Porque são situações completamente diferentes. Nas duas situações, aparentemente os resultados não estão vindo. A diferença é que, se minha carreira está travada, eu não estou a caminho dos meus resultados. Agora, se minha carreira está em construção, sim, eu estou a caminho desses resultados. E a chave é eu saber separar uma coisa da outra. Tá? E é isso que eu quero ajudar vocês a identificar nesse vídeo de hoje. Tá bom? Importante dizer também, e é importantíssimo, né, na verdade, é que isso não tem nada a ver com fazer um sucesso rápido na carreira, não tem nada a ver com se tornar sênior em 6 meses, né? Não tem nada a ver com nada disso. Na verdade, é o extremo oposto. O que eu estou falando aqui é naquela situação, e aí talvez quem esteja mais tempo no mercado já tem mais facilidade de entender, até de passar por isso, já tenha passado por isso, é você olhar para aquela situação onde você já está há um tempo e as coisas não acontecem. Você aparentemente está fazendo de tudo, né? A gente usa muito essa frase: eu fiz de tudo e não deu certo, eu fiz de tudo e nada aconteceu, né? Então vamos entender melhor isso, mas naquela situação realmente onde o tempo está passando e as coisas não acontecem. Então não tem nada a ver com resultado rápido, com salário alto rápido, com o sênior de 6 meses, nada disso, tá bom? O que a gente vai falar aqui é sobre exatamente o oposto disso, tá? Então, o objetivo realmente é você se situar se você precisa fazer algo para que as coisas saiam do lugar, né? Ou seja, cara, minha carreira está travada mesmo. Eu não estou indo para o momento adverter, não estou seguindo o caminho do Pearl Jam, muito pelo contrário. Eu estou mais para não vou falar o nome de nenhum músico não, para não, não vai que alguém gosta, né? As coisas realmente não estão saindo do lugar, ou do outro lado, não, eu estou no meu momento de plantio, estou a caminho da minha colheita, então vou seguir o caminho aqui, tá bom? Gente, e por que é muito importante, né, eu estar aqui gravando esse vídeo e vocês estarem pensando sobre isso? Porque olha só, a gente fala muito de persistência, né? Você tem que ser persistente, persista, não desista, vamos lá, energia, resiliência, vamos lá, né? Que parece ter um anjinho crossfiteiro no seu ouvido, né? Falando, vai, gritando, né, tal. Então vamos lá, gente. É importante a gente parar para pensar nesse tipo de coisa para que a gente separe duas coisas. Primeira, se nós estamos sendo persistentes ou se nós estamos sendo teimosos, tá? E aí, às vezes, a gente olha a teimosia até como uma coisa boa. Não, pô, eu sou teimoso mesmo, eu vou até conseguir. Tal. Isso não é teimosia, isso é persistência. O teimoso, geralmente, ele é cabeça dura. Por quê, gente? Qual que é a diferença de persistência e teimosia? Tem uma coisa chave para você identificar se você está sendo persistente ou se você está sendo teimoso, que é se as coisas estão progredindo, se você está progredindo, tá? Se está havendo progresso, então beleza, persista, né? Porque às vezes não é fácil, normalmente não é fácil, demora, vai um tempo. Mas tá acontecendo, tá tendo progresso, então persista. Agora, se a coisa está estagnada ou às vezes até está regredindo, considere olhar se você não está sendo teimoso ao invés de persistente, tá?
E normalmente, galera, esse não é o tipo de coisa que você consegue olhar do dia para noite, tá? Não consegue ter uma análise rápida das coisas. Em geral, tá? Eu tô falando de carreira, tá? Então, assim, por exemplo, um exemplo bem clássico sobre isso. A pessoa decidiu que vai começar a fazer exercício, vai para academia, né? Vai treinar. Aí a pessoa vai lá no primeiro dia, treina, chega em casa, olha no espelho, pô, mas eu não vi diferença nenhuma. Nem vai ver, né? Ah, fui uma semana, não vi diferença nenhuma. Não vai ver, tá? Tô treinando há um mês, dormindo bem, com dieta, treinando forte e tal, fazendo cardio. É, talvez você comece a ver alguma coisinha, tá bom? Então, assim, tem certas coisas que levam um tempo para que o resultado surja, tá? Então, assim, principalmente quando a gente fala de carreira, né? Ah, decidi tomar um determinado caminho na minha carreira. Então, você precisa de um tempo para que realmente as coisas aconteçam. É quanto tempo? Puxa, vai depender muito do que estamos falando. Estamos falando de uma tecnologia que você decidiu assim, investir tempo e recursos nela. Estamos falando de uma área da TI que você resolveu começar nela. Estamos falando de um projeto que você entrou e não sabe se vai dar certo ou não. Então, essas coisas variam bastante, tá? O importante disso é porque é o seguinte, se você evitar perder mais tempo se você estiver sendo teimoso, tá? Eu vou dar um exemplo aqui meu, tá? Deixa eu só ver aqui minhas anotações, né? Porque é o seguinte, deixa eu pegar aqui um exemplo bacana. Vamos lá, esse aqui é interessante. Eu, lá em 2000 e... deixa eu pensar aqui. 2012, eu resolvi enfiar na cabeça que eu ia virar um dev mobile. Tá? Ia desenvolver aplicativo para celular, para tablet, essas coisas, tá? E aí eu realmente me enfiei nisso, né? Então foi a primeira vez da vida que eu comprei um Mac. Eu já tinha iPhone, então eu desenvolvi para iPhone, tinha iPad também, então eu desenvolvia para iPad. E aí na empresa que eu estava, tudo que a gente desenvolvia mobile, a gente fazia nativo para as duas plataformas, né? iOS e Android. Então eu comecei a fazer também coisa para Android. E aí, nota para vocês, embora se use Java para fazer Android, não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? Só a linguagem que é, assim, a sintaxe é a mesma, mas as bibliotecas são completamente diferentes, o ciclo de vida é diferente, as APIs são diferentes, então só a sintaxe que é a mesma, tá? É outro ecossistema, tá? Importante falar isso porque às vezes a pessoa fala, o Java é popular por causa do Android, tá? Besteira, bullshit. Então vamos lá. Resolvi entrar para desenvolver coisas móveis, né, aplicativos móveis. E aí, gente, eu fiquei nisso até 2015 para 2016, fazendo realmente, publicando coisa na loja, não sei o que, realmente fazendo isso, até eu entender que foi assim, cara, não quero isso, tá? Por quê? Porque eu vi que como eu falei, como é um ecossistema completamente diferente, uma hora eu entendi que eu ia conseguir muito mais resultados se eu desse um passo atrás, voltasse para o back-end e realmente investisse minhas energias, meus conhecimentos em ficar muito bom no back-end, do que naquela linha do mobile que eu estava indo. E não é que o mobile é uma área ruim, é que eu não me encaixei no negócio. Tá? O problema era eu, não era a área. A área é fantástica, tá aí, né? Todo mundo conhece. Mas eu não me encaixei, eu não me dei bem, enfim. O negócio não rolou para mim. Acontece, né? Acontece. A gente gosta mais de uma coisa, gosta menos de outras. Mas percebam que eu não desisti em uma semana, em um mês, em 6 meses. Eu desisti em 2 anos, né? Então, provavelmente até eu tenha sido teimoso uma boa parte desse tempo. Mas uma parte do tempo era realmente, poxa, eu preciso ter o tempo de maturação, de aprendizado, de ver as coisas realmente acontecendo até eu decidir que aquilo não era para mim. E o tempo mostrou que eu estava certo, né? Então, para mim, tá? O tempo mostrou que eu estava certo para mim, dentro do meu contexto, dentro de quem eu sou, das minhas características, dos meus conhecimentos, tá bom? Beleza. E aí, gente? E assim, por que é interessante, né? Tipo, que vantagem Maria leva, né? De pensar nesse tipo de coisa.
Olha só, gente, porque assim, se você faz essa análise da sua carreira e você percebe que as coisas estão andando, então basicamente é o seguinte, é seguir em frente e melhorando o que dá para melhorar, mas é seguir nesse caminho, seguir nessa rota, tá? Tá? Agora, se do outro lado, porque assim, uma hora o momento Ed Vedder vai vir, né? Se você tá indo na rota, uma hora o negócio encaixa, né? Uma hora a coisa vai. Agora, se você perceber que você só está sendo teimoso ou teimosa, provavelmente é um momento, né? E aí, de novo, né? Se você colocou isso no teste do tempo, realmente você deu um tempo para que a coisa acontecesse, e você percebeu que você só está sendo teimoso, então provavelmente é a hora de sentar e ver o que precisa ser mudado, tá bom? E, né, a outra opção que talvez alguns pensem, você, o dele ou não, eu vou deixar rolar. Ah, cara, eu vou deixar rolar, e eu vou no jazz mesmo, e as coisas acontecem como tiver que acontecer, e o que for vai ser. Olha, gente, dá pra. Acredito até que a maioria das pessoas vivem assim, não só a carreira, mas vivem a vida, assim, tá? O problema de ir por esse lado é o seguinte: é que você vai depender muito da sorte. E aí a minha pergunta pra você é: você é sortudo? Você é sortuda? Né? Não sei. Tá? Aí fica a resposta de cada um. Tá bom? Eu queria comentar um pouquinho, né, rapidamente aqui sobre exatamente o momento em que eu lembrei dessa história e o momento que eu estava de carreira e que as coisas encaixaram. Eu lembro até na época que eu escrevi um texto sobre isso e mandei na minha lista de e-mails. Talvez alguns aqui tenham visto esse e-mail na época. Eu mandei até acho que mais de uma vez. Que foi o seguinte: olha só, eu hoje em dia até não olho muito mais, mas durante muito tempo eu acompanhava bem de perto as minhas estatísticas no Twitter, tá? Durante a primeira rede social que eu criei assim realmente profissionalmente foi o Twitter, né? E até bom, eu acredito que internacional, globalmente, ainda é a principal rede, se a gente falar de software, desenvolvimento de software, é a principal rede onde a maior parte das pessoas estão. Brasil já tem lá minhas dúvidas, eu acho que o pessoal está migrando para outras, né? Mas internacionalmente ainda acredito que o Twitter é muito forte. Então, era a minha principal rede durante muito tempo. Então, eu acompanhava de perto ali, né? Seguidores, as impressões, né? Estatísticas, ficava sempre acompanhando, eu acompanhava mesmo, tá? Eu planilhava o negócio, era bem, bem fissurado nisso. E, sei lá, alguns anos depois, né? Eu lembro que eu realmente estava lá e tal, e resolvi fazer uns gráficos, tudo. E aí eu percebi o seguinte: se a gente olhasse, vou fazer o contrário aqui para ver se fica certo para vocês. Você via meu gráfico de crescimento de seguidores no Twitter, e ele vinha assim, né? Ele vinha meio retinho, vinha meio retinho, meio retinho. Daqui a pouco ele dá um salto. E aí ele dá um salto, e aí assim, ele dá uma estabilizada, mas o crescimento também ele fica, né, uma forma até meio contínua e segue até muito próximo disso até hoje. Poxa, o que é esse salto? Né, eu fui olhar lá, né, o salto. Ele ocorre mais ou menos em março, abril de 2017. O que estava acontecendo em março, abril de 2017? Foram alguns poucos meses depois da época em que eu decidi botar foco na minha carreira em relação ao Java EE, que depois virou Jakarta EE. Tá? Então foi a época que eu comecei a fazer bastante posts no meu blog sobre isso, no próprio Twitter postava bastante coisa sobre isso, e culminou ali em maio de 2017, onde eu comecei uma série de entrevistas com alguns dos maiores especialistas em Java EE do mundo na época, né, que era o Java EE8 The Next Frontier. Conversei ali com a Dan Bin, conversei com o Reza Rahman, com enfim, com o Michael Nascimento, né, brasileiro, conversei com um monte de gente, né, o Ed Burns, né, que criou o Servlet, criou o JSF, o Ed Burns depois fez o prefácio do meu livro. Enfim, gente, conversei com um monte de gente, tá? Foram acho que 17 entrevistas na época. O que aconteceu? Aquele movimento, e era um movimento junto com o Soul Java, até o canal do Soul Java surgiu por causa dessa série, porque o Soul Java nem tinha canal até então.
aquilo começou a gerar um burburinho em relação àquilo, as pessoas compartilhando e assistindo, e acompanhando, não sei o que, tal. E aí meio que começaram a me associar àquilo. As pessoas começaram a me seguir mais no Twitter para acompanhar aquelas coisas. E eu lembro de um dia, inclusive, que foi um dos momentos em que realmente a coisa aconteceu de forma muito rápida, que o David Blevins, que é o CEO da Tommy Tribe, que é a empresa que está por trás do Apache Tommy, né? O Tommy, ele é a versão Enterprise do Tomcat, tá? Ele é o Tomcat com todas as APIs do Jakarta, né, por trás dele. Teve um dia que o David Blevins retweetou alguma coisa que eu tinha postado e escreveu assim: se você não está seguindo o Elder, você está perdendo ótimos conteúdos sobre Java. E eu lembro que na postagem dele, tipo, em 24 horas, o meu perfil dobrou de tamanho. Eu tinha, sei lá, 300 seguidores, foi para 600, 700 de um dia para o outro. E aí as coisas começaram a realmente acontecer, começaram a escalar, tá? E foi, quer dizer, aquele foi, né, o meu momento Adveller, né? Falando de redes sociais, tá bom? Falando de redes sociais, falando de Twitter só, né? Foi o meu momento Adveller. Foi o momento onde eu já vinha fazendo, né, aquele trabalho e tal, mas a coisa vinha meio flat. De repente, a coisa aconteceu. Mas olha só que coisa interessante. Há pouco tempo atrás, alguns aqui participaram quando eu fiz a jornada Backend Expert, né? E lá na primeira aula, eu mostro para o pessoal como é que foi a evolução dos meus ganhos financeiros. Não mostrei valores, mas mostrei a curva do meu imposto de renda, né? Então eu peguei lá, enfim, as declarações, os informes de rendimento desde 2014 para cá e pus lá num gráfico. E aí você vê que tem uma hora que tem um salto de renda também para mim. E aonde foi esse raio desse salto de venda? Também em 2017, né? Ali perto do meio do ano de 2017 tem um grande salto e aí ocorreram até outros saltos depois. Então olha só, alguma coisa que existia um indicativo de rede social em relação a isso, eu fui perceber recentemente que ele teve uma relação direta também com a minha questão financeira. E não é que eu comecei a ganhar mais porque minhas redes sociais cresceram, mas é porque com aquele surgimento, né, dos conteúdos que eu estava fazendo, tal, enfim, eu comecei a ter acesso a novas oportunidades e essas oportunidades eram melhores, comecei a ganhar mais, etc. Tá? Então, foi onde eu tive esse estalo em relação àquela história que eu tinha lido do Pearl Jam lá atrás. E aquele, até hoje eu falo que aquele foi o meu momento Adveller. Né? Foi o momento onde... E percebam, né? Eu já tinha ali, em 2017, eu tinha 18 anos de carreira. Né? Então, no meu caso, demorou 18 anos para eu fazer sucesso do dia para a noite. Tá? Ou seja, eu vinha construindo conhecimento, eu vinha construindo carreira, eu vinha construindo fundamentos daquilo que eu fazia, vinha testando coisas, né? Assim como o Ed Vedder, né? Que teve várias formações, eu trabalhei com várias linguagens, eu trabalhei com vários tipos de projeto, literalmente, tá? Eu trabalhei com tudo que é projeto que você imagina. Eu fui fazendo várias coisas, até que uma hora uma coisa engrenou. Assim como o Ed Vedder engrenou o Pure Gen, para mim engrenou, né, o meu trabalho no back-end com Java, né, mais especificamente na época com Java EE, depois com Jakarta EE, tá? E olha só, gente, interessante isso, né? Porque quando a gente olha esse tipo de coisa, realmente parece que as coisas foram de repente. E eu lembro que na época chegava gente para mim e falava assim: nossa, mas o que você está fazendo? De repente você, né, começou a dar palestra no Java One, aí de repente foi para Oracle, aí de repente escreveu livro, aí de repente, na época eu não comento muito isso, mas fui chamado para dar aula numa pós, dei aula, né, dei um módulo numa pós, enfim, de repente começou a acontecer um monte de coisa, foi bem de repente, né? É que uma hora a coisa encaixou, uma hora realmente o negócio entrou ali nos eixos e eu tive o meu momento Adveller, tá? E aí, gente, colocando isso em termos um pouco mais práticos, né? Legal, talvez alguns estejam pensando, pô, bacana, cara, eu queria
Entendi, né? Tem que separar se está acontecendo, se não está, se eu estou sendo persistente ou teimoso. Entendi que às vezes, pô, eu estou construindo esse resultado, então talvez não tenha chegado ainda, mas eu estou a caminho. Legal. Elder, como é que eu faço então para, né, trazer isso para a prática para mim? Tá? A primeira coisa, gente, que eu queria começar, antes de falar de como é que eu boto isso em prática, é falar o que você não deve fazer em relação a isso, tá? Que é onde eu mais vejo a galera errando em relação a isso. Que é o seguinte, é você olhar só para o resultado macro, só, ou melhor, só para o resultado final até. Como assim? Ah, é você olhar só para se você teve uma promoção ou não, ou se você conseguiu ser aprovado naquela vaga top ou não, né? Se você teve algum reconhecimento ou não. Por quê? Porque isso tudo é o fim. Isso tudo, o fim entre aspas, né? Mas é o resultado macro. É onde você chega depois de percorrer uma jornada. Você chega na promoção, você chega no emprego novo, você chega naquele reconhecimento, sei lá, né, por exemplo, o Java Champions, né? Pô, virei um Java Champions. Não, isso é o final, né? Como que ocorre a construção disso? É a construção disso que vai te mostrar se você está sendo persistente ou teimoso, se você está travado ou se você está a caminho do seu momento advéder, tá? E aí, como é que faz, então, para separar essas duas coisas, para entender essas duas coisas, para não cair nesse erro? É você olhar para os sinais. É você olhar para o que está acontecendo no dia a dia, para você olhar para as pequenas coisas que podem estar te dando ali sinais de que a coisa está acontecendo ou o contrário, de que a coisa está parada. Por exemplo, você pode olhar assim, poxa, de uns tempos para cá, eu tenho recebido mais contatos no LinkedIn. As pessoas têm entrado mais em contato comigo, perguntando se eu estou interessado em vaga, se eu estou procurando alguma coisa, falando que tem uma vaga com o meu perfil. Tem acontecido mais isso. Ou o contrário, falo assim, poxa, última vez que me chamaram no LinkedIn faz um ano e foi engano. Tipo, sabe, ligação, né? Foi engano, né? Não era comigo, né? Então, indicadores. Outra coisa que é um indicador, que você pode talvez ficar atento aí. Estou dando exemplos, tá, gente? Vocês podem pensar em outros. Pessoas te pedindo ajuda em relação a um assunto específico. Sabe quando, assim, tem, sei lá, 20 pessoas numa sala. Ah, tô com um problema, não sei o quê. Ah, fulano ou fulana manja disso, né? Se você começa a ser o fulano ou fulana que manja daquilo sobre um assunto específico e sempre, né, cada vez mais pessoas vêm te acionando, opa, é um indicador de que talvez você esteja a caminho, né, do seu momento advéder. Ou o contrário. Pô, ninguém nunca te pede ajuda para nada, nem para atravessar a rua, né? Poxa, talvez você não esteja. E aí não quer dizer que você não sabe nada, mas quer dizer que talvez você não esteja se estabelecendo como alguém que é muito bom em relação a algo que você realmente seja bom, né? Também não adianta mentir. Outra coisa que pode ser um indicador são pessoas falando a seu respeito. Sabe como quando alguém chega assim e fala, fulano, tava numa reunião hoje e a gente comentou de você, porque a gente falou de tal assunto e, poxa, a gente lembrou que você trabalhou no projeto, você manja disso? Manja? Ah, manjo. Então, poxa, tava falando de você. Ou, sei lá, teve alguém, palestrou num evento e falou assim, vi a palestra de fulano ontem, ele falou de você. Falou que estava num projeto com você e vocês fizeram tal coisa, a pessoa falando de você. Começa, de repente, a ouvir pessoas comentando que falaram de você de alguma forma, citaram você de alguma forma. Tá? Isso é um indicador. E aí, o indicador contrário é ninguém nunca fala de você. Nem pelas costas, nem falar mal, né? Pô, sabe aquele falem bem, falem mal, mas falem de mim, não fala mal de não. Não dá para evitar, né? As pessoas falam mal mesmo, tá? Isso é um indicador, tá? Outro indicador, e aí talvez mais específico, e né, bem mais específico, que é, de repente, você começa a receber convites para palestrar. E aí não precisa ser só palestrar em evento, né? Às vezes vai ter um meetup, você não quer vir aqui falar desse negócio? Ou vai ter lá uma reunião periódica da empresa, ou você não quer ir lá apresentar o projeto, né, que você fez, ficou legal pra caramba, tal, não sei o quê. Né? Então isso pode ser um indicador. E o indicador contrário é ninguém quer que você se manifeste em nada, né? Fica quietinho aí, não fala nada não, que, né? Esse é um indicador, não é que é ruim, né?
Mas se ninguém nunca quer que você fale nada sobre nada, poxa, será que é porque você não tem nada a agregar? Ou se é porque as pessoas sei lá, não te veem como alguém que pode realmente, né, agregar algo em relação a alguma coisa? Então, fica atento a isso, tá? E poderia passar o dia aqui falando de outros exemplos, tá bom? Mas e realmente foram exemplos, mas o ponto é olhar os sinais, olhar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Como é que está? A gente, e assim, é normal porque o dia a dia é corrido, a gente tem um monte de coisa a fazer, tem que cuidar da vida, e a gente pisca o olho e a vida acontece, né? A vida passa. Então comece a estar mais atento à sua volta, ao que está acontecendo, de bom e de ruim. Comece a tomar nota disso, tá bom? Isso vai fazer bastante diferença para você. E aí, assim, se fosse dar um exemplo, né, de como realmente colocar isso na prática, eu diria o seguinte: começa seleciona alguma métrica da que faça sentido para você em relação a isso. Então eu dei alguns exemplos aqui, oportunidades surgindo, convites para palestrar, para falar, pessoas te pedindo ajuda. Começa a anotar isso, né? Me pediram, né, mandaram um e-mail hoje tirando uma dúvida. Anota, né? Enfim, começa a metrificar isso, tá? E o mais importante, e aí talvez aqui é uma das coisas mais importantes de tudo isso que eu estou falando, é para que você faça esses controles, essas métricas, para que você se compare a si mesmo. Compare-se a si mesmo. Tá? Não fica olhando assim, eu tô. No meu caso, por exemplo, que eu dou palestra em evento, né? Eu tô recebendo menos convites do que fulano ou fulana, né? Essa é uma métrica bosta, tá? A métrica boa é o seguinte, cara, esse ano eu tive mais convites que o ano passado. Pô, é legal, porque eu tô me comparando comigo mesmo. Esse semestre eu estou tendo mais convites do que o semestre passado. Show de bola. Tô me comparando comigo mesmo, tá? Ah, os contatos no LinkedIn. Esse mês eu recebi X contatos no LinkedIn, que é mais do que o mês passado. Pô, legal. Esse trimestre eu tive tantos contatos no LinkedIn, ou se quiser medir igual eu fazia com as redes sociais, né? Começa a controlar, terminou o mês, uso tais e tais redes, tinha tantos seguidores. No mês seguinte, terminou o mês, vai de novo, vai controlando. Então seleciona alguma métrica ou algumas métricas para que você comece a ter uma visão disso, comparando-se consigo mesmo, tá? Não comparando-se com os outros. E aí, talvez, exatamente sobre isso, algumas pessoas perguntem, né? Porque eu falei bastante sobre tempo, né? Que a gente precisa dar tempo para que essas coisas aconteçam. Falei aqui de controlar as métricas em determinados períodos de tempo e talvez fique a dúvida, tá bom, Helder, então de quanto em quanto tempo? Né? Qual o tempo ideal para eu olhar essas coisas? Olha, gente, como eu falei, né? Carreira não é um negócio que acontece do dia para a noite. Se você está começando agora, não, você não vai virar sênior em 6 meses se você estiver num lugar sério, num lugar normal, tá? As coisas não acontecem de forma rápida. Então, eu sugeriria o seguinte: primeiramente, se você vai fazer algum controle de métrica, eu sugeriria você começar trimestralmente, tá? Então, a cada 3 meses, faz um controle para você controlar o mês anterior, tá? Porque principalmente quando você está nos estágios iniciais de analisar esse tipo de coisa, não é comum que as coisas mudem muito entre um mês e outro, tá? Então é melhor tentar pegar períodos de tempo maior. E aí você faz trimestralmente, e aí terminou um semestre, compara semestre com semestre, terminou o ano, compara o ano com o ano, tá? Então faz um controle mais dessa forma. Agora, talvez você esteja assim, não, Helder, eu quero botar pressão, eu estou realmente focado, eu quero, né, eu vou fazer acontecer, eu escolhi tal métrica e eu vou realmente focar para que ela aconteça e tal. Tá bom, então talvez faça sentido você controlar mês a mês, até para você ver o que está funcionando e o que não está, tá bom? O importante é você também não fazer algo tão burocrático que vai mais te dar trabalho do que te mostrar resultado, mas que também você não deixa as coisas soltas e simplesmente contando com a sorte, como eu comentei agora há pouco. Beleza?
Gente, como reflexão final aqui para vocês, eu queria deixar o seguinte, né? Que é importante nessa jornada toda vocês entenderem que, por mais que não pareça, existe muito espaço no mercado para que muita gente se dê bem no mercado. E quando eu falo se dá bem, não é de uma forma pejorativa, se dá bem mesmo. É você ser reconhecido pelo seu trabalho, é você ganhar bem, é você estar fazendo aquilo que você gosta de fazer. Porque quando a gente pensa assim, né? Ah, eu estou. Né, a gente pensa muitas vezes na carreira como se fosse uma montanha que eu estou escalando. E aí alguns pensam, ah, lá no topo, poucos chegam no topo, não tem espaço no topo. Olha, gente, uma vez eu ouvi um cara falando e para mim fez todo sentido. O topo da montanha, ele é um lugar cheio de espaço. Cheio de espaço. Lá em cima, bicho, tá de boa, tá todo mundo com spa, ninguém tá se acotovelando. Por quê? Porque muita gente desiste na subida. Muita gente desiste no caminho. E olha só, se o Ed Vedder tivesse desistido, provavelmente o Pearl Jam não existiria, né? E olha só, não surgiu apenas o Pearl Jam na época. Surgiu um movimento inteiro chamado grunge. E ali tinha Pearl Jam, tinha Nirvana, tinha Soundgarden, tinha Alice in Chains, tinha um monte de banda. Muitas delas estão aí até hoje, algumas não, mas é verdade. Mas houve espaço para que todo mundo ali conseguisse ter o seu próprio espaço, né, de destaque ali no cenário da música mundial naquela época, tá? Então, pega isso para você aí e entenda que tem espaço para você aí que está me assistindo, que está me ouvindo agora. Beleza, gente? Então, olha só, como, né, chamada para ação aqui no final desse vídeo, coloca aqui nos comentários se você acha que você está a caminho do seu momento Ed Vedder ou se não, se você acha que você está mais travado. Comenta aqui que eu queria bastante saber, quem sabe poder te ajudar também. Beleza? Então é isso, até a próxima. Aquele abraço e tchau.